Fala aí pessoal, sou o Marcos Paulo, vocês estão no canal Rei da Glória, começando aqui mais um estudo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pessoal, esse estudo nesse lugar aqui diferenciado, uma visão diferenciada, porque o tema que eu trago hoje para o estudo tem a ver com esse cenário maravilhoso que vocês estão vendo. Então, vamos ao estudo. Pessoal, vocês já ouviram falar na teoria de que a Terra, na verdade, não seria uma bola molhada e giratória, ou seja, uma Terra esférica, uma Terra redonda, mas sim, pessoal, que a nossa Terra seria plana e com um domo em volta, e que ao invés da Terra estar girando a 1666, preste atenção nesse número, a 1666 quilômetros em volta de si mesma em torno do Sol, ela na verdade estaria parada. Então, é sobre este tema que iremos abordar no estudo de hoje. Pessoal, eu confesso para vocês que quando eu ouvi pela primeira vez esse assunto de terra plana, eu confesso que eu dei muita risada, achei muito engraçado. Só que eu dei uma chance para esse argumento e comecei a ver vários vídeos sobre este assunto, mas como uma forma de entretenimento, né, para rir um pouco. Só que eu fui assistindo alguns vídeos, outros vídeos, não lembro agora qual eram os canais que eu assisti. Mas eu fui vendo vídeos e vídeos, pessoal, usando a Bíblia para fundamentar essa doutrina de que a Terra é plana. E, pessoal, cheguei à conclusão que depois de mais ou menos, cerca de mais ou menos umas 3, 4 semanas vendo vídeo direto, eu bati o martelo. Eu creio, pessoal, a Terra é plana. De fato, mentem para todos nós. Mentem sobre o formato da Terra, sobre tudo que há no céu e há na Terra, sobre o universo. É tudo uma grande mentira que foram nos passados nas escolas. E eu estarei mostrando isso para vocês. E pessoal, se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Porque lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo João já nos alertou dizendo que o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, ele engana o mundo inteiro. E lá em Lucas, capítulo 4, quando tem aquele diálogo, aquele debate, o Senhor Jesus e Satanás, lá, o próprio Satanás diz para o Senhor Jesus Cristo que a ele todos os reinos da terra foi dado a ele, e que ele dá a quem ele quiser. Então, pessoal, se todos os reinos foi dado a Satanás, esse mundo está sobre o poder e eficácia de Satanás, e sabendo que Satanás ele é mentiroso, e Deus deu autonomia para que Satanás usasse e abusasse da terra, então tem todo o sentido que o diabo ele se apropriasse da criação de Deus e inserisse um mundo segundo a sua imagem, a sua semelhança. Pessoal, faz todo sentido. E é sobre isso o estudo de hoje. Então peço para vocês uma mente aberta. Eu irei estar introduzindo durante os vídeos algumas falas de alguns pastores que para mim são pessoas extremamente arrogantes, soberbos, que se validam seu conhecimento somente em diplomas de escatologias, seu conhecimento escatológico. E que eles, quando vão abordar sobre esses temas, sobre terra plana, sobre todas essas coisas, com textos evidenciando sobre a terra plana, eles vão ser extremamente soberbos, orgulhosos, né? Debocham, zombam, não respeitam os seus próprios irmãos. A terra é plana? Bem, onde eu tô aqui, pelo menos, tá retinho, né? Tá retinho. Tá bem terraplanado aqui. Deixa eu falar sobre isso. Sobre terra plana? Deixa eu falar sobre Sério terra... mesmo? Não, vai. Não sobre terra plana, mas... Vai. E por isso estão na cegueira. E falam coisas abomináveis. Coisas como a Terra não é o centro do universo. Então, é um fato já claramente estabelecido através da tecnologia, através da capacidade do homem de voar, utilizando máquinas e chegar no espaço e olhar para a Terra. É muito bem estabelecido que a Terra ela é esférica, ela é redonda sim, e que ela não é o centro do universo, e que na verdade ela gira em torno do Sol e não o contrário. Olha a abominação, quando na verdade a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a própria palavra diz que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira. Deus não amou as galáxias, os planetas, os anjos. Deus amou o homem e mulher, ser humano, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito por nós. Então isso deixa bem claro que a Terra é sim o centro de todo o universo. Tanto é que lá em Apocalipse 22, diz que o próprio Pai e o Filho vão descer do céu e vir habitar com os homens na Terra. Se a Terra não é o centro do universo, então por que ele não foi para outro lugar que seja o centro? Mas ele vai vir para cá, para a Terra, para habitar com os homens. A gente olha, pessoal, o olho nu, dá para ver claramente que ela é plana. Mas eles vão usar argumentos que é isso, segundo a nossa visão de ótica, parece ser plano. Só que esse tipo de linguagem que a Bíblia emprega para descrever a natureza e os fenômenos naturais é aquilo que nós chamamos linguagem do observador. Ou seja, para quem está na Terra, olhando o horizonte e vendo os limites do horizonte, a impressão que se dá é que, de fato, a Terra ela é plana e ela tem um limite, e que o Sol realmente se move ao nosso redor. Mas isso é o que Calvino e outros reformadores chamaram de linguagem de acomodação. É Deus falando da perspectiva do observador sem interpretar cientificamente todas essas informações. Mas os textos mostram que de fato ela é plana e que ela não está girando a 1.666 quilômetros em torno de si mesmo, em volta do Sol, como a ciência ensina. Sei que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo já bateram o martelo e vão continuar batendo martelo dizendo que ela é esférica, redonda. Mas eu peço a vocês uma oportunidade de abrirem o coração para esse estudo. Eu, inclusive, estou trazendo até o livro de Enoque, este livro aqui, ó, que mostra muitas coisas maravilhosas a respeito de que, ao contrário do que a ciência nos ensina, de que o Sol está parado e que a Terra e os demais planetas estão girando em torno do Sol, não só a Lua como o Sol estão girando em torno da Terra. Vamos começar com o livro de Jó, capítulo 38, versículos 14, que o próprio Deus vai dizer para Jó o seguinte, a respeito da Terra e de tudo que nela há. A terra toma forma como o barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Então, pessoal, se vocês pesquisarem o que é um barro toma forma sobre um sinete, se vocês não sabem, sinete é tipo um carimbo antigo. Então Deus usa essa ilustração para exemplificar o formato da terra. Eu irei estar mostrando aí a respeito do que é um sinete, o que é a terra tomar forma como um barro sobre um sinete. Para o profeta Amós, capítulo 9, versículos 8 ao 9, que vai dizer o seguinte: sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Então, pessoal, Deus diz que ele vai sacudir a nação de Israel e ele vai exemplificar aqui a terra. E o instrumento que ele vai usar para exemplificar a terra, ele sacudindo a nação de Israel, o instrumento que ele usa não é uma bola molhada giratória, é uma peneira.
Como que é uma peneira, pessoal? Esse resto é então peneirado, ficando somente o trigo na peneira ao final do processo. Você deve ainda quebrar algumas cascas para que finalmente tudo esteja purificado. Uma peneira de pedreiro mesmo. Ela não é plana e circular e com bordas nas laterais. Não é assim uma peneira? Então Deus está usando a figura de uma peneira para exemplificar a terra e ele sacudindo a nação de Israel. Isaías 40, do 21 ao 22, vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Olha Deus testificando Gênesis aí, capítulo 1. Vocês não compreenderam como a terra foi fundada ou criada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula, o círculo da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Só que, pessoal, todo texto tem um contexto. Então vamos voltar aqui ainda no capítulo 40 de Isaías, vamos voltar para o versículo 15, que é o contexto desse versículo 21 e 22. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas passam de um grão de areia. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: Deus está usando como ilustração da terra. Quando Deus olha do seu trono lá do céu para a terra, ele enxerga a terra de que forma? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta da balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Ele está usando o balde e a balança para exemplificar o formato da terra, quando ele vê de lá do céu as coisas aqui na terra. Como que é o formato de um balde? Ele é plano e ele tem bordas ao redor. É isso que Deus enxerga do céu à terra. Deus nunca enxergou a terra como uma bola, como a ciência passa. Na verdade, as nações, isso é do ponto de vista de Deus, olhando para a terra. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Então Deus está usando o balde exemplificando a terra. Para ele, são como o pó que resta da balança. Como que eram as balanças antigamente? A balança antigamente ela tinha formato de uma bola molhada, está girando. Não é. A balança ela era plana e ela tinha bordas ao redor. Essa era a balança antigamente. Então Deus está usando esses materiais, esses objetos, para exemplificar o formato da terra. Como que Deus enxerga a terra? Do céu. Entenderam? Então Deus está passando para nós o real formato da terra, mostrando que não tem nada a ver com o que a ciência nos mostra. Ou seja, jogando um balde de água fria nessa doutrina que o mundo impregna as pessoas a respeito da criação de Deus, mostrando que o que a ciência nos mostra a respeito da criação de Deus não tem nada a ver com o que, de fato, a Bíblia nos mostra. Entendeu? A ciência passa uma coisa, mas a Bíblia passa outra. E aí, a pessoa que se diz um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem que optar. Ela quer crer na Bíblia por inteiro, referente à criação, ou ela quer buscar ferramentas mundanas, homens mundanos como Albert Einstein, Isaac Newton, que eram homens que, se você estudar sobre esses homens, eles eram ateus, eles eram contra a Bíblia, eles praticavam ocultismo, eles mesmos diziam que para a ciência avançar, ela tem que ir na contramão da Bíblia. Esses próprios cientistas diziam isso. Só que muitos teólogos de hoje, quando eles querem falar sobre a ciência, sobre as coisas do mundo, eles querem usar os argumentos científicos
que foi pautada em homens ímpios, homens, muitos deles ateus, homens que fazem guerra com a palavra de Deus, querem buscar conhecimento desses homens, ao invés de buscar na palavra de Deus. O conhecimento que nós temos do universo, da natureza, não vem somente da Bíblia. Na verdade, a Bíblia não pretende nos dar informações científicas a respeito da natureza, mas apenas mostrar que Deus é o seu autor, controlador e diretor supremo. Então, é um fato já claramente estabelecido através da tecnologia, através da capacidade do homem de voar, utilizando máquinas e chegar no espaço e olhar para a Terra. É muito bem estabelecido que a Terra ela é esférica, ela é redonda, sim. Portanto, essa teoria da Terra plana, ela acaba desacreditando os cristãos diante da sociedade e acaba fazendo dos cristãos pessoas sem entendimento e que não aproveitam o que, pela graça de Deus, são as informações que a própria natureza e a tecnologia nos dão. E aí quando você compara a palavra de Deus com o ensino do mundo, você vê que não bate. Como esse texto aqui que eu li, ó. A perspectiva de Deus, Deus olhando do céu à terra. Olha o que Deus enxerga a terra. Deus está usando elementos para exemplificar como que Deus enxerga a terra. Ó. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Deus está usando a figura de um balde para exemplificar a terra. O balde não é uma bola, como a ciência passa que a terra é. O balde ele é plano e tem bordas ao redor. E quando você joga a água, fica presa no balde. Por quê? Por causa dessas bordas que tem ao redor. É assim que é o formato verdadeiro da terra, não que é uma bola. Aí Deus continua. Para eles são como? Para ele quem? Para Deus. Para eles são como o pó que resta na balança. Como que é a balança antigamente? Era uma bola? Uma olhada giratória? É esse o exemplo? Não. A balança era como? Se você colocar no Google, como é que era o padrão das balanças antigamente? Ele era mesmo no formato de uma peneira e mesmo no formato do balde. Plano com bordas ao redor. Então Deus está usando esses elementos para exemplificar a terra. A pessoa tem que decidir, vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com a ciência? Eles querem que a ciência e a Bíblia apertem as mãos e andem de mãos dadas. Quando a palavra de Deus diz que a luz não se mistura com as trevas. Ou é um ou outro. O interessante é que ao falar do formato da terra, Deus usa figuras planas, redondas e com bordas para ilustrar o formato da terra. Deus usa um balde, uma balança, um barro debaixo de um sinete e uma peneira. 4 figuras de linguagem para falar do formato da terra. Mas segundo esses teólogos, né, os vídeos que vocês viram aí, isso não vale para nada. Isso não vale de nada para eles. Porque os cientistas já provaram e já está tudo documentado e provado em seus livros científicos, fotografado, filmado e medido não só a Terra, mas como tudo o que está no universo, inclusive o Sol. O homem, através das ferramentas que ele foi criando ao longo do tempo, lhe deu a capacidade de medir todas as coisas. São os argumentos desses que se dizem teólogos, que defendem a palavra de Deus. Mas para mim eles estão defendendo mais a NASA, a ciência, do que a palavra de Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, que deve ser o ponto de partida inicial para todo cristão, você não vê nenhuma passagem relacionada ao formato da Terra, se a Terra se move ou está parada, se o Sol e a Lua se movem ou está parada, se existe um céu ou mais céus, se o homem pode sair da Terra ou não, se a Terra é ou não o centro do universo. A resposta para todas essas perguntas estão na Bíblia. E são todas elas contrárias à ciência dos homens, que é terrena e diabólica. Você não vê em nenhum ponto das Escrituras, ao falar do formato da Terra, Deus usar alguma figura esférica, redonda, ou muito menos algo parecido com um
uma bola molhada giratória que está girando a 1.666 quilômetros em torno de si mesmo. Esse número não está aqui por acaso, pessoal. Não é um número que está sugestivo para nós, 1.666. Lembra da marca da besta, 666? Ele está revelando o engano desse mundo, as mentiras de Satanás, por meio deste número. Então, pessoal, olha o que diz. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesmo, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período aproximado de 24 horas, com uma velocidade de 1.666 km, segundo o site do Brasil Escola. Então é isso que eles ensinam na escola e é isso que nós temos que aceitar. Mas nós somos cristãos, vamos crer na Bíblia ou nos livros de ciência fundamentados por homens que claramente, abertamente, sempre fizeram guerra contra a palavra de Deus. Palavras quais destes homens ímpios de que ciência e Bíblia não podem andar de mão dada, que Bíblia e ciência é como óleo e água, não se misturam. Palavras deles. Todo o ensino que é passado nas escolas é fundamentado, baseado nesses homens, não nos profetas, nos apóstolos. Ou seja, é uma vergonha esses homens que se dizem homens de Deus usarem os estudos desses ímpios, provando acerca da criação do mundo. Porque, pessoal, uma hora a gente tem que acordar para a vida. Deus poderia revelar os mistérios da sua criação aos homens de Deus ao longo da história, mas ele decide revelar a ímpios. Ciência, NASA, Isaac Newton, Albert Einstein e companhia, homens ímpios, sempre declararam abertamente guerra contra a Bíblia. O próprio símbolo da ciência é um cajado com duas serpentes enroladas. Vocês acham que isso não é muito sugestivo para nós? Nós que Deus está mostrando através desses símbolos, dessas simbologias, há toda a mentira por trás do ensino que está no mundo, as doutrinas deste mundo que aprendemos nas escolas, nas faculdades. Satanás é carimbando, colocando a sua bandeira nesses símbolos, um cajado com duas serpentes enroladas, sabendo que lá no Éden, a figura que Deus ilustra como Satanás que enganou Eva é uma serpente. E quando Deus levantou Moisés e para ir lá no Egito, para confrontar a figura do anticristo daquela época, que era o rei do Egito, Moisés, quando bate o cajado e o cajado vira uma serpente, os homens que aparecem para confrontar Moisés eram homens que praticavam ciências ocultas, que esses homens fizeram aparecer duas serpentes para confrontar, né, a obra de Moisés ali, de transformar um cajado em serpente. Eles fizeram a mesma coisa e a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes daqueles homens que estavam servindo a tipologia do anticristo da época, que era o rei do Egito. Você acha que essas coisas são coincidências? Então, pessoal, estarei lendo aqui para vocês Êxodo, capítulo 7, versículos 8 ao 12, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó lhe pedir que façam algum milagre, e diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se tornará uma serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó, fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feriu, e também os magos que fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Olha a expressão que está aqui, ciências ocultas. Então esses homens, eles praticavam ocultismo. Os homens que estavam a poder do rei do Egito, né, o faraó. Cada um deles jogou ao chão uma vara,
e esta se transformou em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Você acha que Deus não queria nos passar algo aqui por trás? Não nos queria nos mostrar algo espiritual por trás dessas coisas literais que aconteceram? A serpente de Moisés aqui engolindo as varas desses homens ímpios que praticavam ciências ocultas é o povo de Deus engolindo, acabando, desmascarando o engano dessa ciência oculta deste mundo. Então, pessoal, já que vamos falar do passado para anunciar coisas futuras, vamos voltar lá para o início, para Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. Vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, e comeu também. Então, pessoal, mais uma vez Deus está usando a figura da serpente para ilustrar Satanás, e Satanás sendo o engano. Vocês acham que essas coisas são coincidência? Vamos para o versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis. Assim que Adão e Eva tinham caído, né? E Deus chamou a serpente e Adão e Eva para prestarem contas, Deus vai dizer o seguinte para a serpente. Está transfigurando aí Satanás. Satanás estava transfigurado na serpente, né? Exemplificando Satanás como serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso que enganou Eva, e fez com que o pecado entrasse no mundo, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Essa passagem aqui, pessoal, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida, tem uma mensagem espiritual aqui por trás. Agora, pessoal, vamos para Salmos 90, versículo 3, vai dizer o seguinte: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Então, pessoal, somando isso e aquele texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, quando Deus chama a serpente para prestar contas, Deus quis passar algo espiritual por trás. O que Deus quis passar? De que o homem voltaria para o pó da terra. Então, o pó da terra está falando de nós, seres humanos. Então, quando Deus diz: sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida, o que é Satanás se alimentar do pó? Deus não quis dizer que literalmente a serpente iria rastejar e iria comer terra. Por acaso uma cobra ela se alimenta de terra? Não. Então, pessoal, a serpente se alimentar do pó da terra nada mais é o que? É uma linguagem espiritual que Deus quis passar, através de coisas literais que aconteceram com a serpente, é que após o pecado entrar no mundo, o homem iria morrer e Satanás iria se alimentar. Se alimentar o quê? Da morte. Entendeu? E ele, não é à toa que, ainda em Gênesis, no capítulo 3, Deus vai dizer assim para Adão, no versículo 19: com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra. O que é voltar à terra? Morrer. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então é isso que Deus quis dizer quando ele disse aqui, ó: sobre o seu ventre, quando ele disse para a serpente: sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. É Satanás enganando as nações. Lá no início ele era ilustrado como uma serpente, só que ao longo das gerações
ele foi enganando tantas pessoas, mas tantas pessoas, que de serpente ele evoluiu para Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, pessoal, não é à toa, não é por acaso que Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 7, mais ou menos, Deus ilustra Satanás como uma serpente. Mas lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Deus já vai ilustrar Satanás não mais como uma serpente, mas como um dragão. O que Deus quis passar com isso? Deus quis passar que lá no Éden, Satanás era apenas uma serpente, enganou Eva. Mas aí ao passar dos séculos, Satanás, o diabo, ele foi enganando tantas pessoas, que lá no Apocalipse ele evoluiu de serpente para um dragão. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 13, Deus ilustra a besta, que é Satanás também, né, transfigurado. A besta é o anticristo. Satanás transfigurado no anticristo. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, mostrando Satanás transfigurado nas nações. Não é à toa, pessoal, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, quando Deus chama Satanás, Adão e Eva para prestarem contas, Deus, no diálogo com Satanás, Deus vai dizer para a serpente que ela se alimentaria do pó da terra, ela comeria o pó da terra, simbolizando o quê? O pó da terra somos nós, seres humanos, quando nós entramos na morte, entendeu? É Satanás enganando todas as nações ao longo de várias eras. E não é à toa, pessoal, que lá em Salmos 91, no versículo 3, não, vamos do versículo 1 ao 3, vai dizer o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Agora preste atenção: Ele o livrará do laço do passarinheiro, do veneno mortal. Ou seja, o que é o laço do passarinheiro? O passarinheiro é o que? É um caçador de passarinho. Então Deus está ilustrando o passarinho como nós, seres humanos. Ele vai nos livrar da mão do passarinheiro, que é Satanás. Como que o passarinheiro pega o passarinho? Ele coloca um alçapão. Aí ele pega o passarinho, ele prende na gaiola. Então, o laço do passarinheiro, esse alçapão, essa gaiola, é a doutrina do mundo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há. Por isso, porque esse mundo é uma grande cilada. É um grande engano, as doutrinas do mundo. Devemos abandonar todas elas, e quando eu digo todas, é todas, inclusive a doutrina da ciência também. Está tudo envolvido. Não é à toa que Satanás deixou o seu carimbo lá, um cajado com 2 serpentes enroladas. É Satanás botando a sua bandeira, dizendo que ele, aquela doutrina é dele, não é do reino dos céus. Então tudo isso a pessoa tem que acordar para a vida. A desculpa desses teólogos a Bíblia não é um livro para falar de ciência. Sabe o que eles dizem? Eles acham que a Bíblia é um livro só para falar de questões espirituais, questões do casamento, relacionamento. Mas de ciência, esquece, a Bíblia não serve. Não faz sentido. Deus não ia colocar na sua palavra coisas a respeito da sua própria criação, sabe? É muita cegueira, é muita idolatria das coisas deste mundo que esses homens metidos a teólogos têm. Então, eles dizem: a Bíblia não é um livro para falar de ciência, ou seja, Deus podendo revelar. Ou seja, pessoal, Deus podendo revelar sobre a sua criação aos seus santos e profetas, ele decide revelar aos ímpios, que sempre declararam guerra contra a Bíblia, que segundo eles, né, os ímpios, a ciência só evolui se contrariar a Bíblia. Mas não é isso que Deus quer nos passar em Amós, capítulo 3, versículo 7. Então vamos ver o que Deus quer nos passar em relação a essa doutrina, essa desculpa maldita deles. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas.
ele revela a servos e profetas, não a ímpios. Então essa desculpa deles, que a ciência já fundamentou todas as coisas, sendo que a ciência é fundamentada, baseada em teorias de homens ímpios, que recorrem a ocultismo, a coisas ocultas, que declaram abertamente que são contra a palavra de Deus, são ateus, são homens ateus. Só aí Deus já varre a doutrina de que devemos recorrer, no que diz respeito à criação do mundo e do universo, a ímpios e rejeitar a palavra de Deus. Sendo assim, pessoal, então estaria Deus tirando a gente para palhaço? A gente quem? Nós que cremos no Senhor Jesus? Somos temente a Deus? Porque em toda a Bíblia, Deus usa objetos planos, redondos e com bordas para falar do formato da Terra. Só que, na verdade, a Terra é uma bola molhada e giratória. Vamos a textos, pessoal, que mostram que há limites na Terra. Salmos, capítulo 72, versículo 8, vai dizer: governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra, até os confins da terra. Se a gente jogar no dicionário, pessoal, a palavra confins significa fronteira, o fim ou extremo de um lugar. Ou seja, está dizendo até os confins da terra, até o fim da terra, há limite. Não é uma bola, não está girando, não é redondo. Ainda em Salmos, pessoal, vamos para capítulo 19, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Viram? O firmamento, está dizendo que a terra está firme, ela não, ou seja, parada, ela não está girando. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. O que é confins? Limite, fim do mundo. Pessoal, Provérbios, capítulo 8, versículos 24 ao 28, vai dizer o seguinte: nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas, antes de serem estabelecidas os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traço o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Fontes do abismo. Se lembra lá de Gênesis, capítulo 1? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, pessoal, está dizendo que no abismo, até o abismo tinha águas, né, descendo. Então, esse texto aqui de Provérbios, você vê que as pessoas se baseavam literalidade de Gênesis. Só que hoje em dia o povo que se diz teólogos, eles não querem literalizar os textos. Eles querem dizer que tudo é espiritual, só porque vai contra a ciência. Provérbios, capítulo 30, do 1 ao 4, vai dizer o seguinte: este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou as mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Quem fixou todos os limites da terra? Ou seja, a terra tem limites. Ela não está assim, ó. Você está nesse ponto, você vai girando sem fim. Um giro, ela vai girando sem fim. Não, ela tem limites. Ela está plana e ela tem limites ao redor da terra. Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Quem é o nome do... Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Yud Vê Vav Rê, né? É o Pai do Senhor Jesus.
E quando está dizendo, no versículo 2, sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. O santo que é o Senhor Jesus, está dizendo desses teólogos, metidos a sabichões da Bíblia, que se acham muito sabichões. Deus está falando sobre eles, ó, o que Deus acha a respeito deles. Sou o mais tolo dos homens. Deus vê esses homens como tolos. Não tenho o entendimento de um ser humano. Por quê? Porque não aprendi sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem é santo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não revelou conhecimento pleno para esses homens. Por quê? Por causa da dureza de coração deles. Agora vamos para Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao 9. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passando-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Agora versículo 9. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Pelo texto, vimos que o sol está parado, como a ciência diz, ou ela se move. Vamos ver aqui o texto de Josué, capítulo 10. Do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo. Só isso daqui, pessoal. Se lembra que tem textos, vou ler ainda mais para frente, que diz que há portas no céu, eles acham que isso daqui não é literal. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Olha o que ele vai exclamar. Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Ou seja, pessoal, o que a ciência nos apresenta? O sol, ele é não sei quantos milhões de vezes maior que a Terra e que todos os planetas, e que o sol está paradinho, e que todos os planetas, inclusive a Terra, que eles chamam de planeta Terra, né, está girando, todo mundo está girando em torno do Sol, e que o Sol está parado. Glória a Deus! Amém. Só que o texto diz o quê? Que o Sol está parado. Então, pessoal, há esta guerra. Vocês querem crer na Bíblia ou na ciência? Porque ambas apresentam dois argumentos diferentes. Eles dizem que, na verdade, Josué se equivocou. Josué não tinha conhecimento das coisas de Deus, então ele viu e, pela perspectiva humana, deu a impressão de que o sol parou. E de que o sol, na verdade, ele sempre esteve parado e que ele teve a impressão, os povos tinham a impressão que o sol girava em torno da Terra, assim como a Lua, mas isso era só uma impressão. Mas que os homens ímpios, Albert Einstein e companhia, veio para mudar tudo isso e nos trazer a verdade. Quer dizer, Deus revelou a esses ímpios, mas aos homens de Deus, como Josué, grande homem de Deus, Deus não revelou. Sendo que aquele texto que eu li, segundo eu acho que foi o texto de Amós, dizendo que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos e profetas, ou seja, Deus não revela nada da sua criação a ímpios. Então, pessoal, para validar isso que eu acabei de ler para vocês a respeito do Sol e da Lua,
Eu irei estar lendo esse livro aqui, o livro de Enoque. Muitos não creem nele, só que é um livro apócrifo. A primeira lei das luminárias é a seguinte: a luz do sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi 6 portas por onde o sol se levanta. Ó. Está dizendo que há portas nos céus e 6 por onde se põe, ou seja, 12. Também a luz sobe e desce por aqueles portões, e da mesma forma fazem as estrelas líderes e as suas lideradas, 6 ao leste e 6 ao oeste, e todas seguem em perfeita ordem uma relação à outra. À direita e à esquerda daqueles portões há muitas janelas. Primeiro se apresenta a grande luminária, o Sol, a sua forma esférica, ou seja, redonda. Esta é preenchida de fogo brilhante e calorífico. Os carros que o Sol levanta são conduzidos pelo vento. Ao descer do Sol, desaparece do céu e volta ao Oriente pelo Norte, sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado para então voltar a brilhar no céu. Dessa forma, no primeiro mês ele sai pelo portão grande. É o quarto dos 6 portões do Oriente. Naquele quarto portão, onde o sol se levanta no primeiro mês, encontra-se aberturas de janelas por onde sai uma chama de fogo quando o seu tempo forem abertos. Ao levantar-se o sol no céu, ele sai pelo quarto portão durante um período de 30 manhãs e dirige-se diretamente ao quarto portão celeste ocidental para nele desaparecer. Naqueles dias, as jornadas são mais longas e as noites mais curtas, até a 30ª manhã. Nesse dia, a jornada é 2 partes mais longas do que a noite, contendo o dia exatamente 10 partes e a noite 8. O sol, portanto, sobe por aqueles 4 quarto portão e pelo quarto desce. Depois disso, ele passa para o 5º portão oriente. Pelo período de 30 manhãs, por esse portão se levanta e pelo 5º portão desce. Então o dia fica 2 partes mais longa, comportando 11 partes. A noite, porém, fica mais curta, comportando 7 partes. Após isso, no seu retorno ao Oriente, o Sol chega ao 6º portão. Por esse 6º portão, se levanta e se opõe pelo período de 31 dias, por causa do seu sinal. Solstício de verão. Mas vocês veem que pelo texto está mostrando que o Sol se movimenta. Agora referente à Lua. No 30º dia aparece juntamente com o Sol, pelo mesmo portão. Aparece juntamente com o Sol, ou seja, o Sol, assim como a Lua, o Sol também está em movimento. Ela se põe juntamente com o Sol, viu? A Lua se pondo junto com o Sol. Então, pessoal, muitos podem usar o seguinte questionamento. Tá, Marcos, se isso que você está falando é verdade, o que estaria por detrás de que o Sol está parado, segundo a ciência? Por que Satanás iria fundamentar isso para a humanidade? O que Satanás ganha com isso? Satanás ocultar dos homens a vinda de Cristo como o sol da justiça, porque é o que a palavra de Deus nos revela. Salmos, capítulo 19, versículos 4 ao 6, vai dizer o seguinte: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele amarrou uma tenda para o sol, que é como, ou seja, que é semelhante um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira. E sabemos que qual é o noivo da igreja? Senhor Jesus. Com a alegria de um herói. Então o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, ele virá como um herói. Ele vai sair do seu aposento lá no céu e ele vai vir para a terra.
Então ele está revelando isso na sua criação. Os céus, ele armou uma tenda para o sol. O sol é quem? Está apontando para Cristo. O Senhor Jesus não é o sol nosso sol da justiça? Que é como um noivo. O Senhor Jesus não é o noivo da igreja? Como um noivo que sai de seu aposento, ou seja, o céu, e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Está falando da sua vinda. O Senhor Jesus saindo de um ponto até outro. O Senhor saindo do céu e vindo até a terra. Então, Satanás, quando prega essa doutrina de que o sol está parado, e que a terra está em movimento em torno do sol, ele quer ocultar todos esses ensinamentos. Entendeu? Deus usa as suas criações para pregar o Evangelho. Deus prega o Evangelho por meio de toda a sua criação, não somente pelos homens, não somente pela boca dos homens. A toda a criação está revelado o Evangelho de Cristo, tanto no céu quanto na terra, no universo inteiro. Toda a criação revela o Evangelho. O Evangelho está em toda a criação. Satanás entendeu isso e ele, quando ele se apropriou da terra, ele distorceu tudo isso, inserindo doutrinas erradas. Para quê? Para que as pessoas passassem, quando lessem a Bíblia, e comparassem com o ensino do mundo, vê-se que não está batendo. E realmente não está batendo. E aí, criaria o quê? Ateus, pessoas ateus, que não crê na palavra de Deus. Entendeu? O entendimento do diabo, a malícia do diabo por trás disso. Continuando, versículo 6. Sai de uma extremidade dos céus, está falando do sol. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. Então o texto está dizendo que o sol está em movimento. Entenderam? E pessoal, mais uma vez usando o livro de Enoque, Enoque testifica isso que eu acabei de explicar. Enoque, capítulo 2, versículo 1. Observai com atenção como o céu, nenhum dos corpos altera o seu curso, e como as luzes todas do firmamento nascem e se põem, cada uma no seu tempo pré-estabelecido, e como jamais transgridem a sua ordem. Mais uma vez esse texto aqui entra, se conecta, é testificado por aquele texto de Josué. Vamos ler. Então, pessoal, Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 14, vai dizer o seguinte: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. Ora, Deus está mostrando outros livros que podemos usar para testificar a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, como está testificado no livro de Jazar. A própria Bíblia está dizendo que há outros livros que foram retirados da Bíblia. Existe o livro de Jazar nessa Bíblia aqui? Não tem. Então a própria Bíblia testifica que há outros livros apócrifos dos quais devemos pesquisar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Entenderam como está testificando que o sol está em movimento? Agora, pessoal, vamos voltar novamente para o livro de Enoque, no capítulo 41, versículos 3 ao 6, que vai dizer o seguinte: eu vi as câmaras, ou seja, as portas do sol e da lua, e de onde eles saem. Ó, saem no plural, está falando que o sol e a lua estão em movimento. E para onde vão? O seu retorno magnífico é como um tem precedente sobre a outra. A sua roda admirável, e como não transgridem o seu curso, não vão aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram.
Primeiramente avança o sol e segue o sol o seu curso, obedecendo a ordem do Senhor dos Espíritos, que é o Senhor Jesus, né? E grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite, na presença do Senhor dos Espíritos. Eles se colocam um atrás do outro, agradecendo e louvando sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso. Pois o sol faz muitos giros, pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição. E o caminho da luz é a luz para os justos, mas trevas para os pecadores, em nome do Senhor, que separou a luz das trevas. Você lembra daquela expressão lá de Gênesis, capítulo 1? Que Deus fez o luminar maior, o luminar menor, um para separar a luz, o outro para separar as trevas. Aqui, ó. Em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos, em nome da sua justiça. Nenhum anjo, nem uma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, né, que é o Senhor Jesus, que os julgará na sua presença. Então, pessoal, vimos pelos textos que tanto a lua quanto o sol estão ambos em movimento, testificando aquela parte do texto de Josué, capítulo 10. Então, pessoal, Jesus usa o sol para ilustrar a sua primeira e segunda vinda, e Satanás fundamenta o sol parado para apagar a fé dos homens na vinda de Jesus. Vamos ver textos a respeito da criação da terra. Em Salmos 24, versículos 1 ao 2, vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem os fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então, Deus está dizendo que a terra está firme, não está girando. Então o texto deixa bem claro que a terra não está girando 1.666 quilômetros em torno de si mesma ao redor do Sol, como a ciência diz, assim que a terra está firme. São o Sol e a Lua que estão girando em torno da terra. São o Sol e a Lua que trabalham para a terra, não o contrário, não a terra que trabalha para o Sol, como a terra quer passar para nós. Agora, pessoal, irei mostrar a resposta de Deus para estes homens que acham que Deus revela a sua criação, para esses homens metidos a teólogos que usam o argumento que Deus revela sobre a sua criação a ímpios, a ciência, a NASA, Isaac Newton e Albert Einstein e como tantos outros. Pessoal, em Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus vai dizer o seguinte: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Pessoal, por um acaso, Albert Einstein, Isaac Newton, NASA e companhia eram ou são servos do Senhor Jesus? Óbvio, logicamente que não, né? Então só isso já contraria a palavra de Deus. O que Deus tem a dizer a homens que rejeitam a Bíblia e usam a ciência como pano de fundo para falar da criação dele? Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, ó os metidos a sabichões aí, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudita? Onde está o questionador desta era? Acaso Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu assim. Por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do Evangelho. A loucura da pregação do Evangelho não é somente falar de Cristo.
falar do formato da Terra, falar da criação de Deus, desconstruindo a doutrina mentirosa que a ciência implanta no mundo, também é pregar a palavra de Deus. E essas coisas, esse tipo de pregação, é loucura para o mundo. Assim como crer em Jesus, também para muitos é loucura. Então, esse texto serve como resposta para esses homens. E em Salmos 44, do 20 ao 21, vai dizer o seguinte: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Ou seja, esse Deus estrangeiro aqui, ou Deus estranho, é esse mundo. As doutrinas desse mundo acabam sendo como um Deus para muitos. E eles estendem a mão como? Buscando a doutrina do mundo, em vez de buscar a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, para buscar resposta para as suas perguntas. Eles buscam resposta nas coisas do mundo. Então eles estão estendendo as suas mãos para deuses estranhos. Pessoal, e agora em Provérbios, capítulo 8, versículos 12 ao 14, vai dizer o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento, o poder. Então, pessoal, Deus está dizendo que Ele odeia a pessoa que é orgulhosa, soberba, e que devemos buscar conhecimento e sabedoria dEle. Mas estes homens, quando são confrontados pela própria palavra de Deus, eles são tão soberbos, tão arrogantes, que eles distorcem a palavra de Deus e buscam querer refutar a própria Bíblia usando homens ímpios, os homens que testificaram essa ciência. Albert Einstein, Isaac Newton, a própria a NASA, a ciência, eles buscam todos esses recursos e se esquecem da palavra de Deus e se dizem teólogos. Mas Deus está repreendendo esses homens. Agora, pessoal, vamos ver a resposta de Deus para aqueles que afirmam que os textos sobre a criação de Deus é única e exclusivamente figura de linguagem e não devem ser levadas a sério. Em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 ao 6, vai dizer o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, cada palavra. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, o texto diz que todos aqueles que distorcem a palavra de Deus para o seu bel prazer, Deus mostrará que este é um tremendo de um mentiroso, porque somente a palavra de Deus que nos traz a verdade. A verdade está na Bíblia. Não existe qualquer outro livro que nos passe verdade sobre assunto algum.